Você já se perguntou por que sua prosperidade não acontece? Por que você semeia muito, mas colhe pouco? Existe um segredo bíblico sobre o dinheiro que a maioria dos crentes ignora. E esse segredo está abrindo ou fechando as janelas do seu céu. Essa dúvida sobre a colheita não é nova. Ela é tão antiga quanto o profeta Ageu, que viu um povo semear muito, mas recolher pouco. Ele ouviu a explicação divina, direta e inquestionável. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. O Senhor estava lembrando a Israel que a fidelidade nos dízimos era o elo entre a abundância e a obediência, pois a bênção divina repousa sobre aquele que honra o doador de todas as coisas. Aqui você pode decidir se volta para a origem do dízimo com Abraão ou se segue para a parte da lei em Levítico, dependendo do foco que você quer dar. O som do vento atravessava as tendas do deserto, trazendo consigo o murmúrio das tribos de Israel, que se preparavam para mais um dia, sob o olhar vigilante de Deus. Entre o povo havia uma ordem, uma disciplina sagrada que moldava cada aspecto da vida. E entre essas leis, uma se erguia como símbolo de fidelidade e reconhecimento: o dízimo. A voz de Moisés ecoava diante da congregação, firme e cheia de reverência, quando declarou: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E completou: tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30, 32. O povo ouvia em silêncio, pois compreendia que aquele ato não era apenas um costume, era um pacto de confiança entre o Criador e seu povo, uma expressão tangível de fé e gratidão. Mas o sistema dos dízimos não começou ali, aos pés do Sinai. Suas raízes mergulhavam em tempos antigos, muito antes que houvesse uma nação chamada Israel. Desde os primeiros dias da humanidade, Deus já havia reivindicado como seu o 10º das bênçãos concedidas aos homens. Quando Abraão, o pai da fé, retornou vitorioso da batalha contra os reis, ele se encontrou com Melquisedeque, o misterioso sacerdote do Deus Altíssimo, e ali, sobre o altar da gratidão, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Séculos depois, Jacó, fugitivo e solitário, descansou a cabeça sobre uma pedra em Betel. Ao despertar da visão celestial de uma escada que ligava a terra ao céu, ele fez um voto: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Esses gestos não eram simples ofertas, eram declarações de fé, reconhecimento de que tudo o que possuímos vem das mãos de Deus. Quando Israel se preparava para se estabelecer em Canaã, a lei dos dízimos foi reafirmada como estatuto divino. Não se tratava de uma imposição arbitrária, mas de um princípio celestial destinado a ensinar o povo a confiar. O Senhor, que havia guiado seus filhos pela nuvem e pela chama, agora os chamava a reconhecer sua soberania também em sua prosperidade material. A fidelidade nos dízimos seria o elo entre a abundância e a obediência, pois a bênção divina repousa sobre aquele que honra o doador de todas as coisas. O sistema sagrado dos dízimos e ofertas foi instituído não apenas para sustentar o culto e os sacerdotes, mas para gravar profundamente no coração humano uma verdade eterna. Deus é a fonte de toda bênção, e a Ele é devida toda gratidão e honra. As palavras dos profetas e salmistas ecoam como lembrete atemporal dessa realidade. Ele dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Salmos 50, 10. E o Senhor ainda declara: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2, 8. Cada semente plantada, cada colheita farta, cada conquista é um reflexo da graça de Deus. É Ele quem concede ao homem o poder de adquirir riquezas. Por isso as ofertas e dízimos não são pagamentos, são testemunhos de amor. São a resposta do coração que reconhece: tudo o que tenho vem de ti, Senhor. Em cada dádiva devolvida, o homem reafirma sua dependência e adoração, lembrando que o verdadeiro tesouro
não está nas riquezas terrenas, mas na comunhão com o Deus que sustenta todas as coisas. E assim, o princípio do dízimo continua atravessando os séculos, como um chamado silencioso à fidelidade e à generosidade. Ele não é apenas um ato de devoção, mas uma chave espiritual que abre as janelas do céu sobre aqueles que confiam em Deus acima das circunstâncias. Quando o crente devolve o que é santo ao Senhor, ele participa de algo muito maior do que uma simples contribuição. Ele reafirma seu pacto com o Eterno. Cada oferta se torna um altar. Cada dízimo uma lembrança de que pertencemos a um Deus provedor. Em um mundo movido pela ganância e pela pressa, o ato de dizimar é um gesto contracultural. É escolher confiar no invisível, reconhecer a mão divina por trás de cada bênção e declarar: Tu és o dono de tudo, Senhor, e minha vida te pertence. As dízimas são do Senhor. Levítico 27:30. Estas palavras ressoavam entre o povo com o mesmo peso e santidade da lei do sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20:10. Ambas as declarações traziam um princípio inegociável: o reconhecimento de que Deus reserva para si uma parte do tempo e dos bens do homem, como um lembrete constante de sua soberania. Não se tratava de uma simples regra, mas de uma aliança espiritual. O tempo e os recursos que pertencem a Deus não podem ser tomados impunemente para fins próprios. Era uma forma de manter o coração humano em comunhão com o divino, um lembrete de que tudo o que possuímos é apenas um empréstimo das mãos generosas do Criador. O dízimo, em si, tinha um propósito sagrado e bem definido. Ele era destinado exclusivamente ao sustento dos levitas, a tribo separada para o serviço do santuário, aqueles que ministravam perante o Senhor em nome de toda a nação. Mas o sistema de contribuições não terminava ali. Havia também as ofertas voluntárias, expressão pura de gratidão e amor. O tabernáculo no deserto e mais tarde o majestoso templo em Jerusalém foram erguidos inteiramente por meio dessas ofertas espontâneas. Nenhuma imposição, apenas corações dispostos a contribuir para a casa de Deus. Moisés, em sabedoria, estabeleceu ainda que, sempre que o povo fosse recenseado, cada israelita deveria contribuir com meio ciclo para o serviço do tabernáculo. Êxodo 30:12-16. Era uma lembrança viva de que a adoração exige envolvimento, sacrifício e generosidade. Esse espírito de entrega atravessou gerações. No tempo do rei Joás, o povo trouxe ofertas para restaurar o templo, 2 Reis 12:4-5, e o mesmo zelo se viu nos dias de Neemias, quando foi instituída uma contribuição anual para o serviço da casa do nosso Deus. Neemias 10:32-33. Não era apenas um ato religioso, era um gesto de pertencimento, de participação no propósito divino. Além disso, o povo também apresentava ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão, especialmente nas festas anuais, quando multidões subiam a Jerusalém para celebrar. Era um tempo de entrega, de louvor e de renovação espiritual. E em meio a tudo isso, os pobres nunca eram esquecidos. A lei de Deus determinava que se fizesse por eles uma liberal provisão, lembrando que a verdadeira adoração sempre anda de mãos dadas com a compaixão. Mesmo antes do dízimo ser separado, havia já um princípio mais antigo: o reconhecimento imediato da soberania de Deus sobre os frutos da terra. Cada colheita começava com uma oferta de primícias, o primeiro e o melhor de tudo. Quando o trigo era trilhado, quando o óleo era extraído, quando o vinho novo brotava das uvas, o povo separava a primeira porção e a levava ao santuário. Assim também era com a lã das ovelhas e com os primogênitos dos rebanhos, que até mesmo o primeiro filho nascido em cada família era consagrado a Deus, sendo resgatado por uma oferta simbólica. Tudo isso ensinava uma lição profunda. Nada vem às nossas mãos que não tenha antes vindo das mãos de Deus. Cada primícia, cada oferta, cada dízimo era uma confissão silenciosa: Tu és o Senhor de tudo o que tenho. Essa lei das primícias e dos dízimos não era um fardo, mas uma oportunidade de lembrar continuamente a origem de toda a prosperidade. O santuário se tornava o coração pulsante da vida espiritual e social de Israel, um lugar onde as ofertas subiam como aroma agradável ao Senhor.
Ao devolverem o que lhe pertencia, o povo expressava confiança no sustento divino e reconhecimento pelo cuidado diário. As mãos que davam eram as mesmas que recebiam bênçãos multiplicadas. E assim, cada campo colhido, cada fruto amadurecido, cada rebanho aumentado, tornava-se um testemunho visível da fidelidade de Deus e da comunhão entre o céu e a terra. Uma comunhão sustentada não apenas por palavras, mas por atos de gratidão e fé viva. Assim, em cada estação, o povo de Israel era lembrado de que nada lhes pertencia por direito próprio. Os campos, os rebanhos, as vinhas, tudo era obra do Criador. Era Deus quem mandava a chuva sobre a terra seca, quem abria os céus para derramar luz e calor, quem fazia germinar a semente e multiplicava o fruto. Eles eram apenas mordomos, administradores dos bens do Altíssimo. Cada safra colhida, cada cordeiro nascido, cada gota de azeite espremida da oliva era um testemunho vivo da generosidade de Deus. O dízimo e as primícias não eram meros rituais, eram lembretes constantes de que a vida e a prosperidade vinham do Senhor, e que o homem, ao devolver parte do que recebia, reconhecia humildemente o domínio divino sobre tudo o que possuía. Era uma cena solene e bela quando os homens de Israel se reuniam no tabernáculo, trazendo sobre os ombros os cestos cheios das primícias, frutos dourados, espigas maduras, ramos carregados de uvas. O ar se enchia do perfume da colheita e um sentimento de reverência percorria o povo. Quando o sacerdote recebia o donativo, o ofertante erguia a voz diante do Senhor e declarava: Ciro miserável foi meu pai. Deuteronômio 26:5. Lembrando-se de Jacó, o patriarca peregrino e sofredor. Em seguida, recitava com emoção a história de sua libertação. Como Deus tirara Israel da escravidão do Egito, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E então, num gesto de gratidão viva, dizia: E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Deuteronômio 26:8-11. Aquele ato não era apenas simbólico, era um testemunho público da bondade divina. Diante da congregação, o povo confessava que o Senhor era a razão de sua liberdade, de suas colheitas e de sua esperança. As primícias eram uma forma de adoração, uma oferenda perfumada de gratidão e fé. E, ao mesmo tempo, serviam como elo entre o céu e a terra. O homem devolvia a Deus o que dele mesmo recebera, e o Criador, em resposta, derramava bênçãos sobre seu povo. Esse ciclo sagrado mantinha viva a consciência da dependência humana e da fidelidade divina. Nenhum israelita podia contemplar o altar cheio das primícias sem lembrar que cada bênção tinha um propósito: aproximá-los mais de Deus e ensiná-los a confiar no provedor de todas as coisas. As contribuições exigidas dos hebreus, entre dízimos, ofertas e dádivas voluntárias, somavam uma quarta parte de toda a renda do povo. Aos olhos humanos, isso poderia parecer um peso, uma carga financeira capaz de levar à escassez. Mas o efeito era exatamente o oposto. A generosidade, quando nascida da fé, atraía prosperidade. O Senhor havia prometido: Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:11 e 12. A obediência era a semente da abundância. Enquanto o povo permanecesse fiel, suas terras floresceriam, e o nome de Deus seria exaltado entre as nações como o Deus que abençoa aqueles que o honram. E assim, geração após geração, o sistema dos dízimos e ofertas não apenas sustentava o culto, mas moldava o coração do povo. Cada ato de devolução era uma lição de humildade, confiança e dependência. Era um lembrete de que o verdadeiro dono de todas as coisas continua sendo o Senhor. O mesmo que faz o sol nascer, que envia a chuva, que sustenta a vida. Aquele que obedece de coração entende que o dízimo não é uma perda, mas um investimento eterno em gratidão, fé e aliança com Deus. E enquanto houver homens e mulheres que reconheçam essa verdade, as janelas do céu continuarão abertas, derramando bênçãos sobre todos os que aprendem a devolver com amor aquilo que desde o princípio
Sempre pertenceu ao Senhor. O som seco do vento varria as colinas de Jerusalém, levantando o pó sobre as pedras do antigo templo, que agora jaziam abandonadas. O povo, que antes voltara do cativeiro com cânticos e esperança, havia deixado que o desânimo tomasse o lugar da fé. Não veio ainda o tempo. Diziam uns aos outros, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Suas mãos, antes dedicadas à obra sagrada, agora se ocupavam em adornar suas próprias casas. Paredes bem revestidas, tetos firmes, lares confortáveis. Tudo florescia, exceto o altar do Senhor, mas o céu observava em silêncio. E foi então que a voz de Deus ecoou, através de seu profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Aquelas palavras cortaram como espada. Não era apenas uma repreensão, mas um chamado ao despertar espiritual de um povo que havia esquecido o centro de sua adoração. Os dias que se seguiram trouxeram o peso da consequência. A terra que antes prometia abundância, agora se tornara árida e ingrata. As plantações minguavam, as colheitas fracassavam, e o suor do trabalho parecia escorrer em vão. A profecia se cumpria com precisão divina. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Ageu 1:6. A prosperidade se dissipava como névoa ao nascer do sol. Deus estava lembrando ao povo uma verdade esquecida. Quando o homem coloca seus próprios interesses acima da obra divina, tudo o que ele constrói torna-se frágil e vazio. O templo em ruínas era o reflexo de um coração negligente, um símbolo da ausência de prioridade espiritual. E então veio a explicação divina, direta e inquestionável. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ageu 1:9. O eco dessas palavras atravessou as tendas e as consciências. Aquele que controla o orvalho do céu e o fruto da terra havia fechado as comportas da bênção, não por ira arbitrária, mas por amor corretivo. Ele queria que seu povo compreendesse que sem o centro, sem o altar, sem o templo, sem a presença divina, todas as outras construções humanas são como areia movediça. Os celeiros cheios se esvaziam, o vinho evapora, e até o ouro perde o brilho quando o coração se distancia de Deus. A seca se estendeu como um testemunho vivo da palavra de Deus. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, dizia o Senhor. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu 1:10-11. O povo viu o que antes ignorava. Sem a bênção do Altíssimo, até o esforço mais sincero se torna infrutífero. O lavrador trabalhava o solo, mas a colheita não vinha. O comerciante contava o lucro, mas o dinheiro sumia. As casas se enchiam, mas o coração permanecia vazio. O egoísmo havia erguido muros invisíveis entre o homem e o céu. O Senhor permitiu a escassez para despertar a consciência, para reacender no coração do povo o desejo de colocar sua obra em primeiro lugar. E assim, o profeta Ageu ergueu a voz mais uma vez, relembrando o povo das perdas acumuladas. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Fere-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Ageu 2:16-17. Cada detalhe da adversidade era um convite ao arrependimento. Deus não buscava apenas o templo de pedra, buscava reconstruir o templo do coração. Através da escassez, ele os chamava de volta à fidelidade, mostrando que a verdadeira prosperidade nasce da obediência. Quando o homem devolve a Deus o que lhe pertence e prioriza sua presença, o céu se abre novamente e a terra volta a florescer. O tempo da seca se transforma em tempo de restauração, e o altar antes esquecido volta a arder com a chama da adoração viva. O som dos martelos ecoava novamente em Jerusalém.
As mãos calejadas dos construtores, antes paradas pela indiferença e pelo medo, agora trabalhavam com propósito renovado. As palavras do profeta Ageu haviam despertado algo profundo. Desde este dia vos abençoarei. Era como se o próprio Deus tivesse soprado ânimo sobre o povo, lembrando-lhes que a obediência traz bênção e que o coração voltado à obra divina jamais fica sem recompensa. Cada pedra colocada, cada gota de suor derramada no templo, tornava-se um ato de fé e um símbolo de restauração, não apenas de um edifício, mas de uma aliança esquecida. O povo aprendeu que o verdadeiro recomeço não nasce de intenções, mas de ações concretas movidas pela fé. Era o tempo de reconstruir, não apenas muros, mas também a comunhão com o Senhor. E, em meio a essa lição, ecoava a sabedoria antiga. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. O povo entendeu que a generosidade não empobrece, mas multiplica. A lógica divina é diferente da humana. Quanto mais se dá, mais se recebe. Porque o coração que aprende a ofertar torna-se semelhante ao coração de Deus. Paulo reforçou essa verdade séculos depois. O que semeia pouco, pouco ceifará. O semear é um ato de confiança no invisível. É plantar no solo da fé e esperar a colheita das promessas. O povo de Israel compreendeu que reter o que pertence ao Senhor é como fechar as mãos diante da própria bênção. Deus não precisava de suas moedas ou colheitas. Ele desejava o coração de um povo disposto a confiar nele o bastante para dar. Mesmo quando ainda não via os frutos, era propósito divino que Israel fosse uma luz para todas as nações, um reflexo vivo do caráter do Deus verdadeiro. Seus sacrifícios, festas e ofertas eram mais que rituais. Eram testemunhos públicos da soberania de Jeová. Cada oferta trazida ao altar representava amor, fidelidade e reconhecimento de que tudo provém dele. Deus poderia ter enviado anjos para anunciar sua verdade, mas escolheu homens e mulheres comuns para que participassem de sua obra. Ele os chamou a serem cooperadores do céu, instrumentos vivos de sua graça. E esse chamado ecoa até hoje. Deus continua confiando aos seres humanos a missão de iluminar o mundo, de sustentar a obra do Evangelho e de espalhar a mensagem de salvação através de sua fidelidade e generosidade. Nos dias antigos, o dízimo e as ofertas eram o sustento da casa de Deus. Hoje a necessidade é ainda maior, pois o Evangelho precisa alcançar cada canto do planeta. A responsabilidade aumentou, porque a luz que recebemos é mais clara e abundante. Jesus declarou: "A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá." Se o Filho de Deus entregou sua própria vida por nós, não deveríamos nós entregar com alegria o que temos para levar essa verdade a outros? Cada oferta é uma semente que brota em forma de esperança em outro coração. Quando o povo de Deus dá voluntariamente, com amor e fé, o céu se move em favor da terra. Deus não se agrada de ofertas frias, mas daquelas que brotam de um coração grato. Se cada crente compreendesse que sua generosidade é parte do plano de salvação, o mundo seria inundado pela luz do Evangelho e o nome do Senhor seria glorificado entre todas as nações. O deserto estava silencioso, exceto pelo som das mãos trabalhando com fervor. O povo de Israel, antes escravo e errante, agora se tornava participante de uma obra divina, a construção do tabernáculo. O plano de Moisés para angariar recursos não envolvia manipulação, apelos emocionais ou métodos humanos de persuasão. Ele apenas transmitiu o chamado de Deus: tragam suas ofertas, todo aquele cujo coração o mover para dar. E o impossível aconteceu. O povo respondeu com tanta generosidade que Moisés precisou pedir que parassem de trazer, pois já havia mais do que suficiente. Nenhuma festa, nenhuma distração mundana, nenhuma promessa terrena, apenas corações tocados pela presença de Deus, prontos para ofertar. O tabernáculo não foi erguido por riqueza humana, mas pela abundância de corações dispostos a servir. Essa história revela um princípio eterno. Deus não precisa de nossos bens, mas deseja o nosso coração. Ele é o verdadeiro dono de tudo o que existe, e nós somos apenas administradores do que nos foi confiado. Quando reconhecemos isso, cada oferta se torna um ato de adoração e não uma simples transação. O Senhor declarou: "Aos que me honram, honrarei." Há poder em dar com alegria,
não por obrigação, mas por gratidão. Quando o povo de Deus devolve a ele parte do que recebeu, o céu se abre em resposta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor. É um convite para confiar, um desafio divino que transforma fé em ação. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto promete hoje derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que dão com sinceridade e amor, porque dar, na verdade, é participar da própria natureza de Deus, o maior doador de todos. Amigos, hoje entendemos uma verdade profunda. O dízimo e as ofertas não são um imposto religioso, nem uma troca de favores com Deus. Eles são um princípio eterno, uma declaração de fidelidade e uma chave de aliança entre o Criador e seus filhos. Quando o Senhor declara em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Ele não está pedindo algo que lhe falta. Está convidando o nosso coração a confiar nele mais do que confiamos no salário, no trabalho ou nas próprias forças. O pecado de Israel nos dias de Ageu não foi a pobreza, foi a inversão das prioridades. Enquanto cada um corria para construir a própria casa, o templo do Senhor permanecia em ruínas. Hoje, Deus te chama da mesma forma que chamou Israel. Reconstrua o altar no seu coração. Se por medo, dúvida ou esquecimento você deixou de lado esse princípio, este é o momento da restauração. Pegue o seu dízimo, a parte que sempre pertenceu a ele, e devolva com consciência, com amor e reverência, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Tu és minha fonte, e toda minha vida te pertence. Não por obrigação, mas por fé. Quando fazemos isso, as brechas se fecham, o devorador perde o poder e as janelas do céu se abrem sobre nós. Se esta mensagem falou ao seu coração, se reacendeu dentro de você o entendimento sobre a verdadeira prosperidade e fidelidade, então eu te peço duas coisas simples. Clique em gostei. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa verdade. Compartilhe. Envie este vídeo para alguém que tem se esforçado muito, mas colhido pouco. Talvez o que falta não seja força, mas alinhamento espiritual. Seja hoje a voz de Ageu na vida de um amigo e leve a ele a esperança de uma aliança restaurada com Deus.